Olá, sejam bem-vindos ao podcast Learning, Creating, Sharing, episódio número 43. E hoje temos connosco Ramiro Vinho. Viva, Ramiro. Olá, boa tarde. Muito obrigado. Está tudo bem? Tudo, Estamos muito. aqui. Cá estamos. Olha, primeiro que tudo, muito obrigado pela tua Vamos lá. disponibilidade. E antes que me Obrigado eu pelo esqueça, convite. muitos Força. parabéns pelo Grupo ER ter ontem aderido ao Pacto a Mais e Melhores Empregos para os Jovens, junto Para os da jovens. Fundação José Neves, não estou bem. É isso, não é? Sim, certo, é isso. Aderimos ontem. Fomos na segunda leva de empresas. Aderiram primeiro Boa, 50, ontem mais 51 e nós fomos nesse grupo. boa. E acho que é importante para aquilo que é a política do grupo e a forma como ele quer orientar o seu crescimento no futuro. Acho que foi um passo Totalmente. interessante. Claro que sim. Ramiro, e sugerir, se calhar a pergunta que costuma ser a mais difícil de todos é explicar quem é o Ramiro Brito e um bocadinho da sua Ok. jornada pessoal e profissional. É aquela pergunta tipo dos olhos, o que é que os teus olhos Sim, dizem, coisas assim, o um que é que os bocadinho... seus olhos dizem? é um bocadinho estilo Não, isso. o Ramiro Brito, de facto, é relativamente simples de explicar porque é uma pessoa também ela simples. Pronto, eu sou o Ramiro Brito, tenho 42 anos, sou casado, tenho duas filhas, falávamos há bocado disso. Boa. O meu percurso profissional, eu sou licenciado em Relações Internacionais pela Universidade do Minho. Depois fui tirar Direito para a Universidade Portucalense, faltam-me 6 cadeiras, porque entretanto com as empresas foi impossível terminar, mas está congelada. Como eu costumo dizer, nem que seja na reforma eu irei lá terminá-lo. É isso Porque mesmo. achei que o direito era importante para a minha atividade empresarial. Acho que é importante nós percebermos como é que funciona o mundo em que nós vivemos e como é que ele se organiza. E foi por esse motivo eu fui lá não com o objetivo necessário de tirar uma licenciatura, mas de aprender de facto alguma coisa dessa área. Pronto, tenho 42 anos, como disse, sou licenciado em Relações Internacionais. A minha atividade empresarial começou quando eu ainda estava na universidade com uma empresa de produção de eventos e espetáculos, que depois vendi mais tarde, porque de facto foi interessante, foi uma boa introdução ao mundo empresarial, mas não era Boa. aquilo que eu queria fazer da vida. Sou empresário, tenho o Grupo R, tem 4 empresas de 4 áreas de negócios distintas, a mais antiga com mais de 20 anos de atividade no mercado português e africano, e a mais recente com menos de 3 anos no mercado português. Portanto, as nossas áreas de ação, não sei se queres que eu fale já do Força, grupo. força, força. Pronto, as nossas áreas de ação, a nossa área de negócio mais antiga são as tecnologias da informação, onde estamos há mais de 20 anos. Uhum. Um, e, portanto, onde trabalhamos tudo o que tem a ver com infraestruturas computacionais, ou seja, tudo o que está atrás do core, Do atrás das cor. aplicações, e onde fomos, de facto, desenvolvendo competências e crescendo muito focados na consultoria. O Grupo R, na essência, é um grupo de consultoria. As empresas que nós temos são todas focadas no conhecimento, e aquilo que nós aportamos de valor às organizações é, de facto, o conhecimento nas mais diversas áreas. Como disse, temos a área das tecnologias da informação, há cerca Uhum. de 20 anos em Portugal, 15 anos em África. Temos a segunda empresa mais antiga do grupo, que é de uma área completamente diferente, está ligada à área da engenharia ambiental, sistemas de informação geográfico, Boa. muito ligado ao cadastro, projeto de fibra óptica para a construção de redes de fibra óptica, também Uhum. algumas soluções adaptadas ao turismo, mas muito nesta área da consultoria em ambiente, SIGs e Boa. fibra óptica. E depois temos neste banda e planeamento também, PDMs, enfim, Sim. toda essa área de planeamento. Se eu sintetizar isto em áreas de saber, geografia, ambiente, engenharias do ambiente e engenharia de projeto, tudo isto conectado com a tecnologia que depois nos permite desenvolver projetos de facto algo inovadores nas nossas áreas. Aquilo que é a área negativa, eu costumo dizer que é o que eu mais gosto de fazer. Temos uma agência de comunicação, temos uma agência de comunicação que é a Design Station, é uma agência de comunicação com 7 anos de atividade no mercado. Somos uma das poucas agências de comunicação em Portugal que tem todos os recursos internos, ou seja, nós temos nos nossos quadros fotógrafo, videógrafo, designer, developer, marketeer, enfim, e nos quadros pessoas mesmo que trabalham aqui. Temos um grupo de cerca de 20 ou quase 20 pessoas na agência de Boa. comunicação, o que já é grande como Obrigado. uma agência de Sim. comunicação. Portanto, o nosso modelo foi esse. Temos dentro da agência de comunicação também uma pequena agência de eventos. Isto vem muito ligado à comunicação, quando os nossos clientes Certo. precisam de mais do que
do que dos serviços convencionais de comunicação, mais ligado aos eventos, e criamos recentemente uma área de desenvolvimento. Porque nós, como sempre, nós não somos, não vamos ser, não temos pelo menos a perspectiva de sermos ou de investirmos na área em sermos uma software house, não é esse o certo. nosso objetivo, mas temos uma área de desenvolvimento porque na nossa interação com os nossos clientes, e nós temos clientes desde a banca, às seguradoras, à indústria grande e à indústria média também, foram surgindo necessidades de desenvolvimento de pequenas aplicações para resolver problemas muito customizadas, para resolver problemas correntes das organizações Uhum. deles. E depois, como eu costumo dizer, eu tenho esta velha máxima que as empresas são uma sucessão de já agoras. Nós Sim, entramos com uma ideia e dizemos já agora vamos alargar mais para ali, já agora alargamos mais um bocadinho. E foi por isso claro. que nasceu a Boost, que é de facto a nossa área. Além disto, tenho um hobby que me acompanha desde que eu me lembro de existir, que é o desporto automóvel. Certo. Uh, e pronto, como praticante, como piloto, piloto é o termo técnico, eu diria condutor curioso. Como Curioso. condutor curioso, faço algumas corridas, mas essencialmente sou oficial de prova, diretor de prova e comissário desportivo de corridas. Já fiz corridas em Bom, todo o mundo nessa área. Também foi um elemento fundamental na minha formação como pessoa, como ser humano, mas certo. também como gestor. Porque desde muito pequeno, quando tinha 12, 15 anos, quando tinha 12 eu era um comissário, como eu costumo dizer, ilegal, porque ainda não se podia ter licença desportiva, mas quando eu tinha de 15 e 16 anos já podia ter licença desportiva, já geria equipas de 10, de 15 pessoas nas corridas. Certo. E pronto, isto acaba por nos dar algum traquejo na gestão de pessoas. Claro que sim. Sim, já vamos explorar isso um bocadinho. Diz-me uma coisa, Ramiro, no meio deste processo, ou seja, diferentes áreas de competências, diferentes culturas, Portugal, África e afins, como é que tu tentas manter esta visão e equilíbrio? Porque há muitas necessidades, muitas vezes, como tu dizes, é o já agora, necessidades de curto prazo, e tentar manter aqui um plano estratégico para que isto fique de uma forma mais ou menos consistente. Eu, 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 eu acho que isto é um preâmbulo interessante. Eu sou people-centric. Eu sou daquelas pessoas mesmo centrada nos recursos humanos e nas pessoas que acompanham as minhas equipas. Como é óbvio, o Grupo R tem uma estratégia que eu diria que é a única que é transversal ao grupo e que assenta em todas as áreas. Nós existimos para aportar valor e conhecimento nas nossas diversas áreas. O nosso foco é termos competências que sejam úteis ao mercado e aos nossos clientes e, portanto, sermos, no fundo, eu diria que nós no futuro quando nos transformarmos, e isto não está muito longe disso, numa holding, nós seremos uma holding com vários verticais, em vez de Uhum. sermos empresas Certo. associadas a um grupo. Um Pronto, grupo. e no fundo, a visão estratégica é esta: nós tentamos, em todas as nossas áreas de saber e de ação, estarmos na vanguarda, na ponta do conhecimento. Numa fusão que eu acho que é muito importante nos dias de hoje, eu diria quase que é uma fusão a frio entre aquilo que são os recursos humanos mais experientes, mais antigos, com mais idade, e Uhum. aquilo que são os recursos humanos que saem das universidades e que vêm com aquela vontade e aquela Com pujança aquela garra. toda, aquela garra toda do início. E, portanto, nós, no fundo, somos o resultado um bocado dessa fusão a frio. A nossa visão estratégica é esta: é sermos, de facto, diferenciadores naquilo que fazemos nas nossas áreas de ação. Boa. Eu, se não estou em erro, tens aí outra veia, essa sim também, que é conhecida aqui, a Associação Empresarial do Minho, Empresarial de e mim. do Minho, se não estou em erro, vê se não digo aqui, por isso estás como vice-presidente. Qual é o principal? Eu tenho uma noção, como é óbvio, mas de contribuir e a nível de desenvolvimento, qual é o vosso objetivo principal, o vosso propósito, vá, por assim dizer? Nós fundámos a Associação Empresarial do Minho num contexto socioeconómico bastante atípico em Portugal, em 2021. Quisemos ser descomplexados desde o início e assumimos que hoje em dia o mercado de trabalho, não, o mercado, peço desculpa, o ecossistema empresarial não precisa de formação, porque isso tem no mercado de trabalho, não precisa de assessoria jurídica, porque isso também tem no mercado de Certo. trabalho. Nós fundamos a associação com três ou quatro vetores essenciais. A primeira foi promover o networking empresarial na região do Minho, assumidamente, ou seja, Uhum. nós somos uma associação de networking que junta empresas para que elas possam agregar-se e poder contribuir para umas para o crescimento das outras. A segunda, eu não conheço um nome diferente para dizer isto, uma expressão diferente, é termos peso junto de quem decide, ou seja, Certo. é o que tradicionalmente se chama, em Portugal é uma palavra feia, nos países desenvolvidos é institucionalizado, que é o lobby.
Lobbies. Não lobby no sentido, Vamos chamar influência. Vá, a influência, vá. influência ilegal, Certo, não é nesse sentido, é certo. simplesmente termos opiniões e posições que façam Ser com ouvidos, que, né? exatamente, Sejam com ouvidos. que Certo, tenhamos relevância junto das entidades decisoras. A terceira é criar aqui também e promover a aproximação e a visão do Minho como uma região integrada. Nós, em Portugal, temos muita visão do minifúndio, das pequenas ilhas em que em que as pessoas olham umas para as outras com desconfiança e este é meu certo. concorrente, e etc. E nós temos esta política, nós entendemos e acreditamos mesmo que o desafio do século XXI é a cooperação. As empresas vão perceber e as pessoas vão perceber que nós, desde a nossa condição de humanos até à nossa condição de CEOs de empresas ou de grupos de empresas, temos muito mais a ganhar se cooperarmos em vez de olharmos uns para os outros como meros competidores. O mercado é vasto, é eclético, há muitas oportunidades e, portanto, nós queremos de facto promover esta cooperação. E acho que nestes últimos 2 anos, nós fizemos 2 anos há um mês, nestes últimos 2 anos, para ser muito honesto, o resultado foi muito mais positivo do que nós esperávamos quando Certo. fundámos Sim, eu a sei. associação. Nós representamos um volume muito. As empresas mais representativas da região são associadas à EMIN e estão nos órgãos sociais. Temos um volume de faturação muito elevado, representamos muitos trabalhadores. E portanto acho a EMIN é um bocado disruptiva nesse sentido, na Certo, mentalidade, na forma como está, na simplicidade com que aborda as questões. E certo. Eu pronto. acho que, não desvalorizando os valores que partilhaste, mas acho que essa parte, e concordo totalmente contigo, que é a parte da cooperação. Cada vez mais É. é importante. Nós, muitas vezes, achamos que somos só nós que temos essas dores, quando as dores possivelmente são semelhantes, e se calhar, às vezes, partilhando a nossa experiência, como é que nós abordamos o tema, ouvindo outros, se calhar até podemos experimentar e Sim. partilhar uma opinião, né? E E tens isso outra faz-me dimensão crescer, né? ainda. Há projetos onde nós, pela nossa dimensão isolada, provavelmente não podemos ir, mas se nos juntarmos com 2 ou 3 empresas de dimensão idêntica à nossa ou até superior, conseguimos alcançar resultados que jamais conseguiríamos sozinhos. E E podem ir a isto outros acho que é patamares e a concorrência internacional e tudo o resto, por vezes, pode ficar exatamente. limitada, Num né? país que depende umbilicalmente das exportações, como é o caso de Portugal, não perceber que a cooperação empresarial é a única coisa que nos pode diferenciar no mundo é viver no século passado. Eu diria que, perdoem-me uma expressão, não sei se às vezes tem a ver um bocado com a mentalidade de quem está à frente. Não estou a dizer negativamente, mas as pessoas têm que perceber que isto anda muito depressa e nós temos que nos adaptar rapidamente, porque senão podemos ficar restritos ali àquele lugar e não ver as outras oportunidades todas que nos passam. Não é? Sim, é muito complicado. Hoje, nós aproximamos muito empresários e uma das coisas um dos fatores dos quais eu me orgulho como vice-presidente da Associação Empresarial do Minho e de alguém que esteve desde o momento, nem digo zero, mas menos 10 na formação da associação, é que de facto nós, além de tudo, conseguimos imensas coisas, mas há uma coisa essencial que nós conseguimos sentar os principais agentes da região do Minho na mesma mesa e Isso é brutal. falarmos abertamente, promovemos. O Minho tem 6 agendas mobilizadoras, quer dizer, no PRR, é a região que mais agendas mobilizadoras tem no PRR. Nós temos uma riqueza empresarial brutal e isso estava desagregado. E no fundo a Associação Empresarial do Minho é isto, é a união Juntar todos, né? Certo. desse tecido empresarial, exatamente. Boa. Existe alguma forma que tu tenhas dito assim, a razão porque é que nasceu essa paixão pelo automobilismo, tendo em conta que tens essa função agora, vamos lá, mais responsável, de internacional também nas provas, mas como é que nasceu potencialmente esse Sim. bichinho, por assim dizer? Ó Luís, como te disse, eu não me lembro de existir sem isto. Portanto, Certo. eu não me lembro, não há um Ramiro antes do automobilismo. Mas eu lembro, na minha família, eu tinha pessoas que estavam ligadas ao desporto automóvel e, como é óbvio, isso ajuda Uhum. Claro. a entrar o bichinho. Depois, o desporto automóvel é um vício. E é um vício, pá, que eu costumo dizer que é um vício saudável, porque não é nocivo. É perigoso a sua prática, mas Certo. não é nocivo. E é um vício saudável. Eu não me lembro do antes. Acho que foi um contexto familiar, mas também tem a ver com a cidade onde nasci. Eu nasci em Braga, e Braga é uma cidade que tem uma tradição muito grande no Certo. automobilismo. E, portanto, era quase impossível nós vivermos em Braga e não ouvirmos os carros na rampa da Fonterra. É verdade. Enfim, há uma proximidade muito grande a É esse, isso a mesmo. esse mundo.
Diz-me uma coisa, tu partilhaste no início e é verdade, essa experiência que tu foste ganhando a nível de organizar eventos, não é? Porque o que eu às vezes digo é, nós só vimos a parte da prova, não é? Mas há Sim. muitas coisas que passam por trás que não essa experiência que tu ganhaste também te ajuda no dia a dia das empresas, correto? Essa experiência foi tão fundamental para a minha formação como como a aprendizagem que eu tive nas diversas áreas do saber. Certo. Uh, Pá, nós, pegares no miúdo de 16 anos e dizeres tens aqui uma equipa de 20 ou bem, voluntários, Pois, que é ok? diferente, não E é? eles têm que trabalhar como se fossem profissionais, com o nível de exigência de um profissional, é um desafio muito grande. E isso, eu já agora aproveito para te dizer, o meu sócio também vem desse mundo e nós costumamos dizer isso, isto foi fundamental É um para a hobby nossa isso, então. estrutura. Mas é um hobby, Estou a brincar, Sérgio. mas é um hobby que nos ocupa muito tempo. Nós depois tu vais progredindo na carreira, nós somos oficiais de prova hoje, fazemos coisas internacionais e, como é óbvio, isso, não fazemos tantas quanto desejaríamos, porque temos as Claro. empresas, mas sim, é um Mas hobby também, interessante. mas também tem essa parte que acho que, além da organização do evento, acho que é o crescimento, sendo tu uma pessoa people-centric, por assim dizer, porque apanhas culturas e pessoas diferentes, não é? E como é que nós Sim, organizamos isto tudo? No aquele momento, temos de tratar todos da mesma forma para o resultado ter impacto sim. no sentido positivo, não é? Sim, é isso. Ah, no nosso lado, nós ainda temos uma função diferente. Um comissário desportivo, um diretor de corrida, é alguém que tem uma função não só da organização em si, mas mais da componente esportiva. Fazer cumprir as regras, garantir que as coisas funcionam de acordo com os regulamentos, garantir a verdade esportiva dos Claro. campeões. Quer dizer, muitas vezes nós estamos aqui numa situação em que estamos em campeonatos onde estão milhões de euros em jogo, em que as equipas, as marcas gastam fortunas para estar Há lá. investimentos muito grandes, não é? Investimentos muito grandes. Há pilotos, eu lembro-me de ser a primeira vez que eu fui diretor de prova adjunto em Braga, ainda era num clube de Braga. O Lewis Hamilton e o Nico Rosberg correram aqui. E passados uns anos, o Lewis Hamilton é o campeão do mundo mais Isso mesmo. em execo com Schumacher de sempre, da Certo, Fórmula 1. E pronto, quer dizer, acho que depois também nos dá latitude de mundo. E isso é claro. muito importante para quem gera empresas. Na tua opinião, quais é que são os desafios principais nesse tipo de eventos que vocês organizam, na tua sensibilidade? O, eu diria que o desafio maior, nós de facto somos um diretor de corrida, que é aquilo que eu faço mais Certo, vezes, tem um tempo de reação e decisão em relação aos acontecimentos muito curto. Ou seja, eu tinha há muitos anos atrás um senhor da FIA que vinha cá às corridas de kart e que me costumava dizer: primeiro tens que decidir, de preferência bem, mas ainda assim isso é secundário, porque está toda a gente pendurada na decisão. Pronto, e no fundo, isto no fundo é um fenómeno de ginástica mental, em que nós vamos aprendendo a ser muito focados na análise das situações, ou seja, aconteceu isto, eu tenho que decidir se meto o safety car, se para a corrida, mas ao mesmo tempo tenho transmissão em direto para não sei quantos países. Enfim, ponderar tudo isto em frações de segundos e tomar uma decisão que tenha o mínimo impacto em todas as variáveis. certo. E essa é de facto a maior responsabilidade, porque um evento de desporto motorizado, uma corrida de automóveis, envolve muita coisa, envolve o público, envolve patrocinadores, envolve muitas vezes transmissão televisiva. Eu este fim de semana Claro, vou ser a toda corrida do circuito de Vila Real, é um circuito citadino que vai ser transmitido direto na claro, televisão e, portanto, quando estamos, não é só desportivo, não é só claro, é conseguir pôr tudo numa decisão que no fim seja o mais equilibrado. Eu claro. costumo dizer isto: aquilo que nós aprendemos é essencialmente, resumido a uma palavra, a decidir. É o A que nós decidir. aprendemos a fazer. E por vezes isso nas empresas até temos um bocadinho mais de tempo, não é? Por Nas assim empresas, dizer. hum, felizmente, nas empresas temos mais tempo para decidir, porque também, obviamente, apesar de Certo, eu gostar da velocidade da adrenalina das corridas, seria impraticável vivermos a vida àquele ritmo sempre. claro, E as empresas seriam um caos se nós tivéssemos tomado decisões tão rápidas. Mas há aqui um fator de ginástica mental que acaba por se desenvolver dentro de nós. certo, E é uma capacidade de análise mais intuitiva. Nós somos muito habituados a ser perceptivos, a identificar sinais e claro, interpretá-los rapidamente. Isso é uma grande ajuda depois, como é óbvio, quando temos mais tempo, tudo se torna mais simples, não é? claro. Diz uma coisa, no meio destes, ou seja, automobilismo, várias empresas,
a Associação do Minho, como é que tu equilibras aí a nível profissional barra pessoal? E como é que tu tentas equilibrar, se é que se pode dizer isto? Eu, Uma eu palavra costumo dizer. bonita, acho eu, não é? Não, sim, não, mas a resposta até é relativamente simples. Eu tenho algumas coisas. Eu digo hoje montes de vezes que uma das coisas que nós temos que incutir à nova geração de trabalhadores, Uhum. isto vai levar à minha resposta, não é desviar-me Sim, do assunto, é uma noção que se foi perdendo ao longo do tempo. O trabalho hoje é muitas vezes visto como algo à parte. Ou seja, a minha vida começa quando eu saio do trabalho. E isso não é bem assim. Historicamente, os nossos pais, os nossos avós olhavam para o trabalho como uma parte integrante da vida. E eu olho para o trabalho como uma parte integrante da vida. Mas também olho para as minhas filhas, para a minha esposa, para o meu cão, para a vida familiar, como uma parte integrante da vida e a parte mais importante, porque em última análise, tudo o que nós fazemos é para que no sim, contexto familiar tenhamos equilíbrio e tenhamos prosperidade. Isto, no fundo, faz com muita organização e com a capacidade de também percebermos que há partes e dimensões da nossa vida pessoal, extrafamiliar, que nós provavelmente teremos que abdicar mais. Eu, se calhar, não tenho uma vida social com amigos, por exemplo, como teria se não tivesse isto tudo, porque, como é óbvio, o dia continua a ter 24 horas, o ano 365 dias, e portanto, isso nós não isto vamos é, mudar. Mas eu acho que isto, tudo, como tudo na vida, se faz com equilíbrio, com capacidade, isto é muito importante, de cedência, de percebermos que para termos alguma coisa, temos sempre que ceder a outra coisa. E no meu caso, a vida familiar é central, portanto, eu tendo a ceder nas coisas que estão à volta dela. Mas sim, consegue-se. Há momentos que eu tento não. Pá, eu gosto de levar as minhas filhas ao colégio todos os dias de manhã e só se não estiver em Portugal ou em Braga claro, é que não levo. Pá, há momentos que eu não quero perder porque sei que no futuro não haverá dinheiro que pague essas memórias. Mas, como é óbvio, também exige da parte delas, da minha esposa, claro, das minhas filhas, algum sacrifício, porque eu também passo muito tempo fora, viajo claro. muito, tenho. Enfim, mas acho que com equilíbrio e com harmonia tudo se consegue fazer. Eu até diria, para te ajudar a responder, é o que tu tens atrás de ti, que é do what you love, What ou you seja, love. não é? É. Ou seja, eu Isto, acho que isso isto na ajuda-nos verdade, muito, não é? Não é? é. Eu faço o que eu gosto de fazer. Eu costumo dizer que eu sou um privilegiado. Eu faço o que eu gosto de fazer. Tive o privilégio de poder ser empresário e gosto de ser empresário. Nas corridas, a mesma coisa. Constituí uma família como sempre quis constituir. Moro onde Excelente. sempre quis morar. E acho que isso é muito importante. Nós no Grupo R temos um slogan que é muito simples e é cronológico. Eu salvo sempre a parte do cronológico. É Sim, Dream, Work and Joy. Acho que uma vida sem sonhos é uma vida vazia. Todos nós nascemos para sonhar, nascemos para ter objetivos, para conseguir, para perseguir ideais, nós nascemos para isso. O trabalho é essencial, é o caminho que ele trabalha, e por isso é que eu claro. digo que ele tem que fazer parte da vida e o trabalho tem que ser algo ativo, feliz, harmonioso, porque senão uma componente extremamente dolorosa. E o enjoy é fundamental. Eu digo isto aos meus trabalhadores sempre, epá, vocês têm que desfrutar da vida, porque se vocês não Sim, desfrutarem, isto perde o sentido. é. Nós, no fundo, queremos desfrutar, e desfrutar não é necessariamente ir para grandes férias, desfrutar é o que cada um, é o que realizar a cada um de nós, É isso é mesmo. aquilo que nos fizer a cada um de nós felizes. Isso mesmo. Isso ajuda muito a seguir em frente. Diz-me uma Sim. coisa, durante esse processo tiveste a oportunidade de falar com vários, possivelmente muito jovens, pessoas que querem empreender, quais é que tu consideras que vão ser as principais ferramentas ou, vamos lá, recomendações que tu darias para essas pessoas que querem vir para este mundo? Porque isto, nem tudo são histórias bonitas, há Não. desafios e também há coisas que correm menos bem, por assim dizer. Eu diria, aqui há uns tempos, num jantar da Amiga, houve alguém que me perguntou qual é o estado mental de uma pessoa quando decide montar uma empresa. E eu, na brincadeira, disse demência. Obviamente é demência. Loucura. Loucura, estado de loucura, de letargia, quase. É a Pronto, mesma mas não, prova a 100 a 200 a hora, no limite. exatamente, é mesmo no limite. Nós temos. Eu diria que quem decidir vir para este mundo tem que saber três coisas, na minha opinião. A primeira é que vai falhar. Essa é a primeira coisa. Nós cometemos erros, somos humanos, os empresários não são diferentes de ninguém, são humanos como os outros e vamos cometer erros. E, portanto, a maior dificuldade do empresário é identificar o erro, ter uma percepção correta do erro, que é aquilo que nos garante que não voltamos a cometer. Porque muitas vezes nós cometemos erros, mas não percebemos o alcance deles. E isso Certo. abre a porta a que eles voltem a acontecer. E o terceiro é a resiliência. Ou seja, nós temos que ser capazes de nos reinventarmos várias vezes. O mundo hoje gira a uma velocidade muito rápida.
O que hoje é a nossa grande arma diferenciadora para o nosso concorrente, amanhã é obsoleto. E, portanto, nós temos que ter, e isso acho que os empresários, um estado saudável de insatisfação permanente, Sim, com ênfase no sim. saudável. Portanto, não podemos tornar-nos sociopatas permanentemente insatisfeitos, mas temos de ter um estado de insatisfação permanente com a nossa condição e com a noção que uma empresa é mais ou menos, uma empresa é um ser vivo. E É, tal como os filhos que quando nascem se desligam fisicamente das mães, as empresas desligam-se fisicamente dos seus fundadores no momento em que elas adquirem tenho esse- personalidade jurídica. E, Uhum. portanto, as minhas empresas hoje são o quê? São um grupo de pessoas alargado que toma todos os dias decisões por mim e bem, que decide coisas estruturais para o futuro da empresa e que são orientados por mim e por um conselho por um board que vai dando headlines e Certo. guidelines para as coisas irem. Mas, na verdade, nós passamos a ser uma soma de todo o know-how, de toda uma forma de estar que se desliga de nós. As empresas são seres vivos. E, portanto, quem vier para este mundo tem que estar preparado, primeiro, para se desligar umbilicalmente do que criou, para que possa crescer, para que lhe possa dar vida e para que possa permitir a outras pessoas que deem essa vida. E isto nem sempre é tão fácil como possa parecer à primeira Sim, vista. é verdade. Diz-me uma coisa, aqui um bocadinho mais a nível pessoal. Algum livro, algum filme que gostasses de recomendar aqui à audiência? Pronto, em termos de filmes, em termos de filmes, sou muito básico. Não, estou a brincar. Eu, filmes, sou um fã do Senhor dos Anéis. Boa. Eu sou um sonhador, como disse. Portanto, Senhor dos Anéis, Harry Potter, tudo que nos leva para outra Outra dimensão, galáxia. eu gosto. Não gosto muito de filmes de drama e de terror, né? Porque acho que a vida precisa de brilho e não de nuvens. Em termos de livros, eu estudei Relações Internacionais, vim de letras, Certo. da área de letras. Eu acho que o gestor do século XXI tem que perceber alguma coisa de filosofia. Nós não conseguimos entender o nosso mundo se não percebemos como é que ele foi criado e o que é que nos trouxe até aqui. E eu sei, de uma forma literal, as pessoas tendem a dizer isso é história. Não. A história é aquilo que relata os factos que nos trouxeram até aqui. Eu costumo dizer que a filosofia é o que nos dá a história dos pensadores que criaram aquilo que são as bases do nosso pensamento atual. E, portanto, eu diria que dentro da filosofia eu vou recomendar o mais polémico de todos. Não é que eu defenda, mas acho que é uma leitura obrigatória para percebermos como é que foi e como é que uma sociedade e uma visão negra do ser humano pode conceber uma sociedade maléfica. E, portanto, eu sugeri O Príncipe de Maquiavel. É um livro que eu Oh, falo muitas vezes, é um livro clássico, como é evidente, não tem nada de contemporâneo, mas é uma leitura que poucas vezes as pessoas fazem, a não ser que tenham tido filosofia na claro, sua na formação. formação, mas não é importante, e quero deixar esse disclaimer, não é importante para seguir, é importante para entender. Há ali noções do ser humano que nos ajudam a perceber como é que nós podemos ser melhores amanhã. E isso acho que é importante. Boa, boa, boa dica. Diz uma coisa, no meio destes processos de desenvolvimento de empresas, a associação e tudo isso, há processos que não correm bem. Como é que tu tentas lidar e te motivar para passar para a próxima fase, por assim dizer, não? Eu sou, por sorte minha, sou um positivista por natureza. Não sou um lunático, portanto, não sou aquele tipo de positivista que perde o contacto com a Terra, mas sou um positivista. Eu acima de tudo, acredito muito em nós. Acho que nós Uhum. somos aquilo que nós queremos ser e conseguimos chegar onde nós queremos chegar. Quando alguma coisa corre mal, e isso acontece, como é evidente, como em todas as empresas diversas vezes, a minha primeira preocupação logo é isolar o erro, isolar o acontecimento e percebê-lo. Isso sim, eu tenho um problema, pá, comigo, eu não consigo lidar com o que eu não entendo, mesmo. Por isso é que eu costumo dizer na brincadeira aos contabilistas que não consigo lidar com eles. Porque... Mas é verdade, Eles eu não não vão ouvir isto. epá, não consigo lidar com o que eu não entendo, com o que eu não percebo. E, portanto, quando alguma coisa corre mal, a minha primeira preocupação é perceber o que é que correu mal e perceber todo o seu alcance. E a partir daí é construir uma solução para correr melhor, ou, se for o caso, e isto acontece nas empresas, desistir. Às vezes nós tomamos uma opção estratégica, achamos que esta área de negócio é boa, que este caminho é bom, e percebemos a meio tempo que nos enganamos. E aí Certo, temos de ter também a capacidade de desistir e de mudar o foco. certo. Mas também o que estás a querer transmitir isso
estou a entender completamente, é ter um pensamento crítico. É, ok, ele aconteceu, Claro, mas já agora, já que aconteceu, vamos tentar perceber claro. para ver se não passa outra vez da mesma forma, não é? E com a certeza que vamos aprender alguma coisa com isso. Claro. E nós próprios vamos crescer com isso. Eu a sensibilidade que tenho é que dos meus filhos, e se calhar não sei se tens essa mesma experiência, que os nossos filhos quando nascem com esse formato de questionar porquê, e nós ao longo da vida, por várias razões, acho que Vamos tirando isso. vamos perdendo esse pensamento e isso aceitamos as coisas como factos reais ou assumidos, por assim dizer, e não avançamos tão facilmente. Eu, eu acho que nós nascemos curiosos por natureza, como é evidente, nascemos terrenos nisso e nascemos muito ativos nisso. E depois a vida, as circunstâncias, a sociedade vai-nos tirando isso, porque nós, hoje em dia, há muita formatação para nós acreditarmos porque sim. Sim, Pá, isto é assim, sempre se fez. A minha filha costuma, vou dar um exemplo um bocado estranho, mas a sim, minha filha costuma ver muito a Cinderela. Pronto. claro, Ela gosta do filme Cinderela. E a Cinderela diz uma coisa interessante, que é só porque sempre se fez não quer dizer que seja bem feito. Já não sei em que sim, contexto é que ela diz isso, mas há claro, e há uma frase que a minha filha me diz muitas vezes. Eu digo, mas porquê que é? Filha, porque é assim. Mas não, só porque se faz não quer dizer que tenha sido sempre bem feito. Eu acho que nós temos que ter esta visão crítica e devemos estimular isto nos jovens. É por isso que é importante nas empresas a tal capacidade de lidar com o erro. Porque claro que há aqui uma dimensão, eu nisso gosto sempre de ser muito pragmático. Nós temos que ter uma noção do risco que corremos, porque há claro. erros que podem inviabilizar as É organizações. isso que eu ia dizer, E, claro, portanto, como é óbvio, quando eu falo do erro, eu não sou daqueles tolinhos que dizem, pá, não, nós temos que errar 20 vezes até acertarmos uma. Não, claro, fomos todos agraciados com o cérebro permite-nos pensar, permite-nos adquirir conhecimento, e, portanto, nós temos que isolar o erro o máximo possível, mas transformá-lo num fator de crescimento. claro. E para isso temos que o perceber. Eu falo muitas vezes aqui dentro das minhas empresas nisto. É muito importante para mim, quando alguma coisa corre mal, que as pessoas percebam mesmo porque é que ela correu mal. Não é uma questão de castigo, não é uma questão de Ah, punição. É uma questão de crescimento, de e de aprendizagem, capacidade não é? de E de aprendizagem. aprendizagem. Exatamente. É isso mesmo. Diz uma coisa, no meio deste processo também algum conselho que te deram que tu guardes como referência? Deram-me vários ao longo da vida, mas eu se calhar, há um, há um que me deram que eu sigo com muito cuidado. Eu, quando era miúdo, tinha 17 anos, era adolescente, nas É, corridas cometi uma vez um erro numa corrida. Pá, fiz uma asneira, fiz uma coisa mal pensada. E tive aquela tentação de não ser eu a identificar o erro, tentar fugir do erro, e como é óbvio, o erro acabou por vir à tona e claro. eu acabei por ser confrontado com ele. E houve uma pessoa, na altura, que trabalhava lá nas corridas, e que me disse: Sabes que a maior virtude que um ser humano pode ter é ser ele o primeiro a descobrir o erro, ser ele a identificá-lo e ser ele a revelá-lo. Então isto criou uma regra que eu hoje uso nas minhas empresas. Eu digo sempre, se nós errarmos, por favor, que sejamos nós a dizer aos clientes, antes de eles perceberem, nós cometemos um erro, foi este, e já agora de preferência, a solução é esta, e está Claro. resolvido. Certo, certo. Mas nunca deixem, mesmo que achem que o cliente não percebeu, lembrem-se que, eu costumo dizer que os erros deixam impressão digital. É uma questão de tempo. E, portanto, Uhum. nós devemos ser os primeiros a monitorizá-los. Quer dizer, pá, nós fizemos isto não correu como nós esperávamos, a solução é esta, nós assumimos, não se preocupe. Isto cria uma relação de confiança muito grande com os É clientes. isso que eu ia dizer. Eu acho que por muito que possa parecer negativo, claro que em todos os casos e conforme o tamanho do mesmo, fica lá a questão da confiança, saber que a outra pessoa sabe que está a falar com Claro, outra que tem essa sensibilidade e humildade de partilhar isso, não sim, a seriedade é muito é? importante. Eu tinha um avô que foi chefe de finanças e ele Sim, dizia sempre, pá, seriedade acima de tudo. é verdade, isso mesmo. Olha, a última pergunta, e talvez a mais fácil, não sei se a resposta já está aí na ponta da língua, mas algum hobby que tu tenhas além vamos lá, desse do automobilismo que possas partilhar? Não, eu pratico desporto, mas, como eu costumo dizer, por necessidade, para poder comer, para ter menos, Para para ter justificar. por uma questão de saúde. Mas, por acaso, eu descobri uma coisa interessante na corrida, quando eu pratico desporto normal, Certo. de corrida, ginásio, etc. Descobri uma coisa interessante. Pá, aquela célebre frase, mente sã em corpo são, é, de facto, é um caminho. Nós, de facto, precisamos, o desporto faz-nos
limpar a mente, e isso permite-nos recomeçar e ter novas ideias, ter outra capacidade de reação às coisas. Eu até Ah, diria mas que sim, até é um processo até de quando as coisas não correm bem, nós assimilarmos sim. melhor, na minha É. percepção. Eu costumo dizer, é quando nós estamos nós sozinhos connosco mesmos. Eu só Sim. conheço outro sítio onde isto acontece, que é dentro de um carro de corrida com um capacete. Acredito, acredito. Há alta velocidade e não A há alta distrações, não há velocidade, nada. não há nada. Aquilo, naquele momento, o mundo somos nós. É aquilo, reduz àquele espaço. Acredito que seja uma experiência. Nunca tive, mas eu acho que fico mais de fora e aí já vejo a velocidade e acredito É. que seja uma experiência fascinante. Ramiro, chegamos ao fim. Ok, Queria-te obrigado. agradecer imenso o teu tempo e a excelente partilha e vamos falando. Ok, obrigado eu então. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado.